Aleluia. Amados, eu vou falar para vocês agora sobre expressões idiomáticas, que eu disse para vocês que só fazem sentido naquela cultura. Por exemplo, vocês já ouviram Jesus dizendo assim lá nos evangelhos, os nascidos de mulher, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista, né? A minha pergunta é, meu Deus do céu, quem não é nascido de mulher? Eu já me fiz essa mesma pergunta. Não é? A gente fala assim, nossa, o que Jesus está falando? Isso é uma expressão idiomática. Isso só faz sentido na sua cultura, né? Dos nascidos de mulher e tal. Então, só para dar uma ideia de que expressão idiomática é aquilo que só faz sentido naquela cultura. Embora você vá traduzir isso, pegou lá do aramaico ou do grego, Jesus falou, aí você coloca então para nós, dos nascidos de mulher não é maior do que João Batista. Para nós o negócio não faz sentido, porque para nós é lógico que todo mundo é nascido de mulher, todo homem ou mulher veio nascido de mulher. Mas para eles é uma expressão idiomática. Aí eu vou trazer para vocês as nossas expressões que fazem sentido no nosso idioma, que embora elas vão ser traduzidas para outra língua, mas quando a pessoa lê, aquilo não vai fazer sentido para essa pessoa. Mesmo na língua dela não vai fazer sentido, porque ela inclusive vai tender a tomar aquilo literal. Lembra que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar isso depois, que a Bíblia ela tem linguagens diferentes, literal, simbólica, né, alegórica ou figurada. Então nem sempre aquela fala, aquilo é literalmente daquele jeito, certo? Ela traz uma carga cultural que aquilo é simbólico. Então se eu tomar aquilo literalmente, eu vou estar interpretando de uma forma errada o texto, porque eu observei errado. Observei errado, vou interpretar errado e consequentemente vou aplicar errado. Então só para vocês entenderem aqui, tá? Deixa eu colocar aqui e a gente vai entender o porquê desse negócio. Vamos lá. Aparece aqui. Veja bem, isso aqui é uma expressão idiomática. Será que vai funcionar o treino ou não? Deixa eu voltar e ir para lá. Ah, tá. Entrar pelo cano. Então, entrar pelo cano, se eu escrevo lá, o Cláudio entrou pelo cano. Aí alguém pega então esse escrito meu, leva lá nos Estados Unidos, vão fazer a tradução. Vai colocar em inglês, que ele entrou pelo cano, porque vai ter que ser fiel à tradução. Você não pode mudar a tradução. Então, o americano, o norte-americano, né, os irmãos lá do norte, da América, vão ler, aí o que ele vai imaginar? Que para ele é óbvio. Não, o Cláudio, de fato, ele deve ter acontecido isso aqui com ele, porque é o que está escrito. Ele entrou pelo cano. Isso aqui é uma expressão idiomática, que no nosso idioma, vocês sabem o que quer dizer, né? Sim. Se deu mal. Se deu mal, entrou pelo cano. É a mesma coisa, irmãos, da questão. É outra expressão, né? Se lascou é outra expressão. Já é outra expressão. Vou dar um exemplo que não tem aqui nessas expressões idiomáticas, porque tem muitas aí, tá? Só eu escolhi algumas aí, tem muitas. Por exemplo, eu falar assim, varão, tu é o que eu estou pegando aqui para judiar, tá? O Cláudio é um perna de pau. Aí eu escrevo lá, o Cláudio é um perna de pau. Isso é blasfêmia. Aí foi revelação, né? Aí o que acontece? Vai traduzir lá, aí chega lá, o Cláudio lá, aí o cara olha assim, porque teve informação dele, que ele era um perna de pau. O que ele vai imaginar? E vai procurar no Cláudio? A perna de pau dele. Ele vai ficar olhando e falar, cadê a perna de pau dele? Não, para nós é absurdo, mas para quem lê, é isso que vai vir na mente. São figuras de linguagem, né? Oi? São figuras de linguagem, né? Exatamente. Como a maçã de ouro e salvo de prata. Então, para mim, maçã é maçã, mas não era maçã. Para mim, galo, se está escrito galo, é porque refere-se àquele animalzinho da crista e tal. Não é, irmão? Como que a gente vai imaginar que não é aquilo? Como que a gente vai imaginar? Não tem como. É impossível. A gente já fala, não é o galo. É impossível. Não tem como. A gente leu literalmente, mas a gente precisa entender. Será que de fato era assim? Olha aquelas perguntas lá atrás sendo feitas. Como, quem, quando, onde. Todas essas perguntas devem ser feitas, irmãos. Interpretar a Bíblia não é fácil, como deve ser, né? Isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá para a gente se divertir um pouco. Fiar o pé na jaca.
Olha. Isso aí. Então a pessoa vai imaginar o que se lê isso aqui? Literalmente isso aqui, ela enfiou o pé na jaca, mas nós entendemos que não é isso, né? Outra coisa aqui, vou pôr pra cá. Pau na máquina. Aí a pessoa vai ler e vai imaginar o quê? Não é, não? Então vamos lá. Tira a água do joelho. Eita, será que mostra? Isso aí ainda é utilizado nos dias de hoje. Sim. Aí ela vai imaginar isso aqui, ó. Não é não? Então vamos lá. Forçou um pouco ali. Não, mas a imagem, se eu interpreto aquilo literalmente, por exemplo, eu pego Apocalipse capítulo 1. Aí João teve uma visão e ele viu Jesus como o seu rosto como um sol que brilha na maior força ao meio-dia. Os seus olhos como chama de fogo. Da sua boca saía uma espada de 2 fios, né? Agudo e tal. Os seus pés eram como um latão que tinha sido refinado numa fornalha. Seus cabelos eram brancos como a lã. Quase um monstro, né? Exato, não, exato. Olha, imagina só. Eu dou bobi. É o Transformers, né? É forte. Vocês são a turma mais divertida que eu tenho. Eu tenho turmas que têm características diferentes. A de quarta, que é de amanhã, é mais bagunceira. Pensa numa turma que me dá trabalho. Eles acham que não vê essa filmagem, por isso que eu falo. Dá trabalho, mas é gente boa. Então cada um tem uma característica, vocês são divertidos. Olha, ganha pouco, mas se diverte. Vale mais um ponto, professor? Oi? Vale como? Quem? No final do mês vale como? Não vale não, mas é uma virtude boa. Então o que acontece, irmãos? Oh meu Deus, o que você falou aí? Eu falei o livro? Tá falando de Parece um monstro. Jesus parece um monstro. Isso, o Bumblebee, então, da escatológica. Coitado. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante aqui, preste atenção no que eu vou trazer para vocês. Nesses textos, tem uma palavrinha que nós chamamos de símile. Símile, a gente vai estudar essa questão do que é uma prosopopeia, uma símile. Ué, vocês não lembram dessa? A palavra é similar. Exatamente, ó, ficou fácil, né? Agora o que é uma prosopopeia? O que é uma. A gente vai estudar língua portuguesa, irmãos. Então a gente está lidando com linguagem, língua portuguesa no nosso caso. A gente vai ter que entender algumas coisinhas básicas que nós desprezamos lá na escola. Lembra? Desprezamos lá? Questão de português? Oh meu Deus, o que é esse negócio de oxítona, paroxítona, Não vou precisar. paroxítona? Não vou precisar. Isso. Agora essa daí que você falou aí da Pompeia, eu não lembro. Não, então Pompeia. depois a gente vê. Esse aí tá no Enem, meu amigo. Olha só, amados. Então vamos lá. Lá está assim, ó. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus cabelos como lã. Seus pés como. Toda vez que estiver como é uma símile, ou seja, é semelhante. É como, é parecido. Não é exatamente aquilo. Sim. É algo parecido. Então não deve ser tomado literal essa palavra. Então, os olhos de Jesus, de fato, não é a mesma coisa do que chama de fogo, mas era semelhante. Havia algum aspecto no olhar de Jesus que era tão penetrante que na mente de João, quando ele viu, ele teve aquela visão da eternidade, das coisas espirituais gloriosas, o que ele fez para expressar aquilo? Ele pegou daquilo que era conhecido. Então, o que ele conhecia como algo penetrante? O fogo, né? Mesma coisa a palavra de Jesus, penetrante como uma espada e tal, e os pés, e o rosto, e os cabelos e tal. Então ele foi comparando. É exatamente assim? Não. Como os anjos, por exemplo. As visões, irmãos, elas são sempre uma representação, tá certo? Do que é de fato. Então, quem é que garante que os anjos de fato têm asas? Quem é que garante que tem 6 asas? Quem é que garante que o rosto é daquela forma? Literalmente, não, foram visões. Então, visões representam, trazem uma pedagogia. Deus, com toda aquela visão, queria transmitir algo, tá certo? Nessas visões. Mas literalmente é assim? Possivelmente não. Nem digo que sim, também não digo que não. Mas possivelmente não. Porque essas linguagens, elas são pedagógicas. Quando diz que Deus tem olhos, que Deus tem ouvidos, foi na semana passada que eu falei, não foi? Sim. Então essa é uma linguagem antropomórfica. É literal? Não é literal. Deus é espírito. Deus não tem essas formas, tá certo?
Então Deus não tem esses sentimentos, embora a palavra é a mesma, a ira é a mesma palavra para ira para nós, mas a ira de Deus é uma coisa e a nossa ira é outra. O arrependimento de Deus é uma coisa, o nosso arrependimento é outro, totalmente diferente. Então são questões que, se a gente não tiver esse entendimento, a gente confunde as coisas, né? Vamos lá. Trocar os pés pelas mãos. Isso aqui, ó, se fosse tomar literal, seria isso aí, né? Eu tenho um reloginho ali. Pagar o pato. Então, o que viria na mente de uma pessoa? Tá? Pagando o pato. Trocar as bolas. É tudo claro o que significa, né, para nós? Sim. Procurando pelo em ovo. Ó, procurando pelinho no ovo. Tá aqui o pelinho, se vocês estão vendo. Depois vocês procurem aí. Pisando em ovos. Também a gente sabe aí o que significa pisando em ovos, né? Marcando touca. Isso eu não conheço. Meu pai. Vocês são jovens. Marcando touca. Tá vacilando. Né? Dando touca, marcando touca. Tá vacilando. Enchendo linguiça. É que alguns pregadores falam. Né? Seria Essa aí, ó. expressão ruim. Isso aqui é um enchedor, tá? Aquele tipo bombinha. Enchendo linguiça. Chorando leite derramado. Oh, meu Deus, derramou leite. Chutando balde. Então, batendo nas bolas. Forte. Então seria isso aí, né? Se fosse tomar literal. João sem braço. O que você iria imaginar? João Sem braço. não tem braço. Tá estão se lixando. Olha, tá se lixando. É a lixa aqui, né? Pra quem não. Com o pé atrás. Estou com o pé atrás com alguns alunos aí que estão faltando. Então, aí ó, com o pé atrás. Engolindo sapo. Eu faço isso, vira e mexe. Pendurando as chuteiras. Ah não, isso aí eu, se Deus quiser, eu não vou fazer tão cedo. Não pendurando as chuteiras, tá? Chá de cadeira. Não sei se vocês estão percebendo, aqui são cadeirinhas, ó. Um chazinho de cadeira. Com a corda no pescoço. Final do mês, geralmente eu fico com a corda no pescoço. Então, mala sem alça. Eu tenho um cunhado que é mala sem alça. Estou dando exemplos hipotéticos. Tá bom? A mala que não tem alça, né? Segurando vela. Ih, eu já fiz isso bastante na minha juventude. Então, segurando vela. Com a faca e o queijo na mão. Aí, a faca e o queijo na mão. Uma mão na roda. Uma mão na roda. Acertou na mosca. Acertou. Acertou na mosca, a mosquinha lá e acertou nela. Sem pé e sem cabeça é a ideia de alguns aí a respeito da teologia. Sem pé e sem cabeça. Tá lá. Descascando abacaxi. Eita, quanto abacaxi ele descasca aí, né? A faca cega. Está com minhoca na cabeça. O que tem de gente também com minhoca na cabeça na igreja pregando aí, ó, minhoquinha na cabeça. Pedra no sapato. Ah, não posso dizer que alguém pedra no meu sapato, não sei mais. Uma pedra no sapato. Não sabe. Pisando na bola, que alguns irmãos fazem em pregar a Bíblia de uma forma que prega. Pisando na bola. Andando na linha, o que a gente devia fazer, né? Andar na linha. Quebrando pau, é o que os irmãos fazem comigo de vez em quando. Pau. Literalmente seria isso. Lavando as mãos, eu não faço isso não, eu persevero. Lavando as mãos. Lavando as mãos. Pondo as barbas de molho. Então, se fosse literal, seria isso aqui, ó. Barbinha de molho. Parece, né? Então, amados, só para que a gente. Alguém pode acender lá as luzes, por favor? Quem quiser, inclusive, todos esses slides eu disponibilizo, tá? No grupo. Me lembra que eu coloco no grupo isso? Se vocês me lembrarem. Tudo bem, irmãos? E a gente vai pegar agora aqui alguns textos para a gente trabalhar ainda nos minutos que nós temos para desespero de alguns. Então agora, ao vivo e a cores, deixa eu só virar aqui. Deu para ter ideia o que seria uma expressão idiomática? Imagina essas coisas escritas em um livro e daqui 2000 anos, em uma outra cultura, alguém pegar esse livro tudo escrito, como vocês acham que eles vão interpretar isso? Literalmente ou segundo a ideia que eles têm lá. Perceberam que alguns de vocês não sabiam nem o que significavam algumas expressões? Por quê? Passou-se do que usava a expressão dentro de 10, 15, 20 anos. Então nem para nós, e é da nossa cultura, mas
pelo breve tempo que se passou, nem se usa mais essa linguagem. É uma expressão idiomática, faz sentido somente na nossa cultura, mas por causa do tempo nós já não usamos. E nós não entendemos, porque nós fazemos parte de uma geração que não usa alguns termos aqui. Quando eu uso esses termos, o meu filho me chama de velha. Por quê? Para ele não faz sentido. Hoje em dia, TBT, CLO, SSC, LK. SPN. Não sabe não, tô desatualizado. Isso é uma forma de linguagem, Eu não? não tenho filho adolescente. TBT. Sou da época do suquinho. Olha só, o louco. Rapaz, tu tá tiozinho, hein? Tá tiozinho, nem eu. Então, irmãos. Hoje em dia é essa sim. Então, mas isso é uma linguagem. Não é falar, não, isso é gíria. Não, é uma linguagem. Se eles se comunicam assim, isso é uma linguagem. Nós consideramos essas coisas como de fato linguagem. Então, se vocês pegarem alguns dicionários de língua portuguesa, inclusive vai estar incluso lá gírias. Porque faz parte da comunicação. É o que a gente está falando aqui, é comunicação, né? Eu participei, acho que uns 3 anos atrás, se não me falha a memória, de uma palestra lá, um curso, e a professora, né, palestrante, ela estava falando sobre conflito de gerações. E ela estava discutindo justamente essa questão de linguagem, que a gente se comunica muito mal com essa geração que não é nossa. Então, para eles não faz sentido o que nós falamos. Não faz sentido algum, de fato. É português, mas não faz sentido. E a professora perguntou assim, o que significa zica? Se um jovem fala assim, zica. Aí eu falei, depende, professora. Depende. Porque no meu tempo, quando eu era jovem, 15 a 20 anos, quando a gente falava, deu zica, deu ruim o negócio. Foi né? mal. Foi mal. Hoje é bom. Agora para eles, os caras é zica. Os caras... É bom. Então olha só, a mesma gíria. Tem os zicavírus também. Não, mas não é. Não é o caso. Né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: percebam que a mesma gíria, por causa de alguns anos, a gente chama de sentido conotativo da palavra. O que é o sentido conotativo? É o significado que se tornou aquela palavra. Tem o sentido denotativo e o conotativo. Vou dar um exemplo, inclusive bíblico. A gente tem no curso de bacharel, né, dificilmente a gente vai ter na grade curricular do médio, que é o nosso caso, a mordomia cristã. Então a mordomia cristã é uma matéria bíblica. A palavra mordomia, quando vocês ouvem, o que vem na imaginação de vocês? O Cláudio vive a mordomia, tu vai. Regalia. Folgado, balançando na rede, não lava a louça, não arruma a casa. É só hipotético. Não sei quem. Não é assim, não é perna de pau, não é nada disso. Então, mas é sério, mordomia, o que a gente entende? Então que a pessoa vive folgada, né? Regalada, sendo servida, tá bom. Mas a palavra mordomia, né? Que vem de oikonomos, oikos, casa, eco, né? Eco, ecos é até uma linha de produto aí, né? Então, ecos, oikos, então é casa, nomos, lei, ou seja, aquele que governa a casa, que é o mordomo. Mas o mordomo, então, no caso, no sentido denotativo da palavra, ou seja, quando essa palavra foi criada para designar esse ofício, ela queria dizer que esse mordomo era um servo. Hoje, ela tem um sentido o contrário, que aquele que vive na mordomia não vive no serviço, vive, na verdade, sendo servido. Então, vocês percebem que as palavras, elas vão mudando de fato, de significado. A língua, ela é viva. A língua, ela vai se modificando ao longo do tempo. A mesma língua, eu estou dizendo. E nós estamos tratando, irmãos, de duas línguas aqui totalmente diferentes da nossa. Uma distância absurda da nossa. Aqui nós temos o Novo Testamento 2000 anos para trás. Então nós temos um problema em uma distância geográfica, cultural, temporal, histórica no caso, né? E olha, de conceito. Então será que quando a língua grega ela vai trazer uma expressão na mente dessa cultura do grego, embora seja traduzido para a nossa língua portuguesa, será que tem o mesmo conceito? Lembra da aula passada que eu falei para vocês do chinês, né? Que tem um conceito diferente de onde a direção do futuro? Então para nós é tranquilo, para eles não, nós estamos falando da mesma época, só estamos falando de uma outra cultura que está distante de nós, mas na mesma época. Imagina uma cultura há 2000 anos, há 6000 anos de nós, totalmente diferente. Será que essa palavra de fato quer dizer isso?
será que esse termo de fato traz essa ideia que eu tenho na minha cabeça quando eu trago essa palavra? Porque, irmãos, quando nós trazemos uma expressão